Oi, eu sou a Vanessa. Eu vou falar sobre a biografia de Celestin Freinet, que ele nasceu em 15 de outubro de 1896, em Garce, povoado de Provença, sul da França. Bom, ele era pastor de rebanhos antes de começar o seu magistério. Em 1914, ele foi para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, onde ele inalou gás tóxicos e desse gás tóxico ele nunca mais conseguiu ter sua saúde novamente, pois ela foi para os seus pulmões. Ele é crítico, né, das escolas tradicionais. Freire ele foi o criador do movimento da escola moderna, né? O seu objetivo básico era desenvolver uma escola popular. E hoje em dia as suas propostas continuam ainda a ser uma grande referência para a educação. E a criança como eu posso dizer, é uma referência dele, porque é desde quando a criança nasce que ela busca a educação, né? Em 1920, ele começou a lecionar na aldeia de Bar-sur-Loup. Ele propôs, né, em prática alguns dos seus principais experimentos, como a aula, como o passeio, o livro da vida. E quando foi no ano de 1925, ele filiou-se ao Partido Comunista Francês. Pessoal, bom, eu fiquei com a parte da vida do Celestin. E o Celestin faleceu em 8 de outubro de 1966, aos 69 anos. A cidadania dele era a França. A ocupação: sindicalista, esperantista, membro da resistência francesa. Celestin, ele foi um pedagogo e pedagogista, anarquista francês, uma importante referência da pedagogia de sua época, cujos propósitos continuam a ser grande ressonância na educação dos dias atuais. Esse Celestin, ele foi e ainda é uma grande peça para a gente até hoje. Por quê? Porque o Celestin, ele nunca ignorou a questão vamos dizer assim, de não só estudar em sala de aula, mas ele não ignorava o ambiente fora da sala de aula, como é que você pode estar falando, que é a questão das aula de campo, que a gente sai, toda aquela experiência boa, né? E bom, segundo ele, além das técnicas pedagógicas, que é o que eu acabei de falar, que é o ambiente, tudo, aí vem a questão do ambiente político e social ao redor da escola, que não deveria ser ignorado pelo educador. Como Celestin, a pedagogia comporta a preocupação com a formação de um ser social que atua no presente. O professor deve mesclar seu trabalho com a vida em comunidade, criando as associações, os conselhos, eleições, enfim, as várias formas de participação e colaboração de tudo na formação do aluno. Direcionar o movimento pedagógico em defesa da fraternidade, respeito e crescimento de uma sociedade cooperativa e feliz. Para Celestin, a democracia de amanhã é preparada na democracia da escola. Celestin também desenvolveu seu método pedagógico, usando o mínimo de materiais didáticos, fruto do seu trabalho em regiões pobres da França, que no caso que ele não precisava ter o livro ou qualquer outro elemento para estar passando o conhecimento dele. Ele não era obrigado a ele estar com o livro aqui em mãos para poder ensinar. Não, ele ensinava assim. Eu chegava e passava todo o meu conhecimento. E uma coisa interessante do Celestin é que ele não ignorava o ambiente ao redor da escola, o ambiente político, toda a situação, porque não ignorando, porque tem muitos professores até hoje que ignoram, porque para professores é o quê? Aluno é para aprender só apenas dentro de sala de aula, sendo que uma aula de campo, às vezes o aluno ele fica sabendo muito mais do que quando ele estuda na sala de aula, porque fora da sala de aula ele desperta a curiosidade dele, aquilo vai além de lousas, canetas, cadernos, enfim, porque aquilo desperta a curiosidade dele, quebra aquela rotina e ali faz com que ele se torne uma pessoa mais curiosa e assim passe a aprender,
Então o Celestine, ele abranjava isso, ele não ignorava. Então isso é um fator bem interessante. Bom, pessoal, espero que dê para vocês entenderem. Desculpa se eu falei rápido e desculpa a questão dos barulhos também. Olá, meu nome é Núbia, eu vou falar um pouco sobre as propostas pedagógicas de Celestin Freinet. Freinet foi um educador, nascido em 1896 na França. Ele frequentou a Escola Normal de Professores, mas não a concluiu. O motivo porque ele foi para a guerra. Felizmente, em 1917, ele foi gravemente ferido e teve seu pulmão direito prejudicado. Ao retornar, com 24 anos, foi nomeado professor em uma pequena escola. Suas ideias pedagógicas foram inovadoras. Mas esse ambiente escolar, não era adequado para ele. Primeiro, porque ele respirava com dificuldades, Mas também, suas propostas pedagógicas se davam por meio da observação cuidadosa da natureza. A pedagogia de Freinet, ela se dá através dessa observação, As necessidades e interesse da criança. Por exemplo, as aulas passeios, Essas crianças, elas adquiriam esses reflexos orais através dessa observação. E por meio dessa observação, elas faziam um texto livre, Que através desses textos, elas tinham apropriação da escrita e da leitura, espontaneamente. E através desses textos que elas faziam, elas criavam um jornal escolar. Jornal esse que elas faziam todas as etapas. Claro que com o auxílio do Freinet, do professor. O trabalho ele era coletivo entre todos, E lá eles registravam tudo sobre essas aulas. O que eles achavam de mais interessante, eles registravam. Basicamente, a pedagogia de Freinet se dá sobre isso. Através dessas aulas, da prática, dessa observação. Através dessa observação, eles aprendiam. Através dessa aprendizagem, eles passavam para o texto. Nesse texto, eles expunham, em forma no jornal, que todos participavam dessas etapas, e ele auxiliava essas crianças, Praticamente é isso que as propostas pedagógicas, que Freinet falava nas suas propostas pedagógicas, Oi, gente, meu nome é Dandária. Eu vou aqui citar para vocês as principais obras de Freinet. Conselho aos Pais, publicado em 1974, o Jornal Escolar, 1974, As Técnicas Freinet da Escola Moderna, 1975, o Texto Livre, 1976, o Método Natural I, a Aprendizagem da Língua, 1977, o Método Natural II, Aprendizagem do Desenho, 1977, o Método Natural III, a Aprendizagem da Escrita, 1977, a Leitura pela Imprensa na Escola, 1977, Para uma Escola do Povo, Guia Prático para a Organização Material, Técnica e Pedagógica da Escola Popular, 1969, A Saúde Mental da Criança, 1978, Educação pelo Trabalho, volume 1 e 2, 1978, e Ensaio de Psicologia Sensível, 1976. Meu nome é Maria Andressa e eu vou falar sobre as técnicas desenvolvidas por Freinet. Bom, as técnicas dele respeitam a livre expressão. E essa forma de agir e pensar deve ser acompanhada pela responsabilidade, pois se uma criança exerce a liberdade, ela deve arcar com as possíveis consequências, como frustrações, limitações. Essas técnicas são originadas a partir da cooperativa escolar. Essa cooperativa ocorre no dia a dia da classe e pode ocorrer em formato de reuniões semanais, que possui um relator e um coordenador, ambos alunos. O professor também tem direito a voto, e o voto dele possui o mesmo peso que o voto dos alunos. Nessas reuniões são discutidas as questões que envolvem a vida escolar coletiva da classe. Bom, as técnicas de Freinet, elas não devem ser feitas separadamente ou fora do contexto da cooperativa escolar. Caso sejam feitas, elas não são consideradas pedagogia de Freinet.
Vamos lá as técnicas. A primeira técnica é a aula passeio, que são aulas de campo voltadas para o interesse do estudante. Tem também a autoavaliação, que são fichas criadas por Freinet, preenchidas pelos alunos, como forma de registrar a própria aprendizagem. A autocorreção, modalidade de correção de textos feita pelos próprios autores, no caso dos alunos, sob a orientação do educador. A correspondência interescolar, atividade largamente utilizada por Freinet, na qual os alunos se comunicavam com outros estudantes de escolas diferentes. O fichário de consulta, fichas criadas por alunos e professores para suprir as lacunas deixadas pelos livros didáticos convencionais. A imprensa escolar. Os textos escritos pelos alunos tinham uma função social real, já que não serviam meramente como forma avaliativa, já que eram publicados e lidos pelos colegas. O livro da vida, caderno no qual os alunos registravam suas impressões, sentimentos, pensamentos em formas variadas, o qual fica como um registro de todo o ano escolar de cada classe. O plano de trabalho, atividade realizada em pequenos grupos que, sob a orientação do educador, com base em um dado tema, desenvolve um plano a ser realizado num certo intervalo de tempo. Tem também o texto livre, um tipo de texto em que o aluno não é obrigado a escrever como nas escolas tradicionais. É livre em formato e em tema, e relaciona-se com a técnica da imprensa escolar, livro da vida e correspondência interescolar. Campos de atividades. Divisões no espaço físico com diferentes propostas de trabalho, onde os alunos possam executar de maneira autônoma, socializando com outros alunos. Tem também o jornal mural. Mural feito pela fica em exposição na escola e conta com os fatos significativos para os alunos, acontecimentos, exposição de trabalhos e projetos. Estudo do meio. Freinet levava seus alunos para fora da sala de aula para conhecerem o entorno, as pessoas, a cultura local e para descobrir novos interesses que surgissem no caminho. A aula passeio faz parte de uma proposta de estudo do meio, que envolve muitas outras ações pedagógicas.